Oi, terceiro ano, tudo bem, crianças? Vamos iniciar a aula de matemática, então, do dia de hoje. Pega a sua apostila na página 52, que a Rê vai passar com vocês a correção dos exercícios. A página 52, ela propõe atividade prática, né, com material de apoio. Como a Rê pediu no início da semana, eu vou precisar da colaboração de vocês. A Rê está impossibilitada com a mão, mas eu não consigo mostrar a dobradura para vocês. Mas a gente vai fazer oralmente, tá bom? Então, a proposta pedia que vocês tirassem, né, as tiras do material de apoio e recortassem. Para cada item, nós trabalhamos com uma das tiras. Então, a primeira pede que você dobre a tira ao meio, né? O todo ficou dividido em quantas partes? Então, você dividindo ao meio, a sua tira ficou com duas partes, o que representa um meio do todo, da tira toda. A outra tira pede que você divida ela em três partes, lembrando que é três partes iguais. A sua tira ficou dividida em quantas partes? Ela ficou dividida em três partes. E a fração que representa nessas partes é 1/2. A outra tira em quatro partes, fazendo dobradura em quatro partes iguais. Então, dividimos o todo em quatro partes, que representa 1/4. A representação da fração é 1/4. A próxima tira em 5 partes, né? Então, o todo ficou dividido em 5 partes. E a última tira, dividir igualmente em 3 partes, tá bom? Pessoal, a fração que vocês encontraram nas dobraduras, né? Por meio dessa atividade, ela representa sempre a menor parte. Cada quadradinho é a menor parte daquele todo. O que é o todo, tia Rê? É a tira. Tudo bem? Vamos lá. Na próxima página, na página 53, nós tínhamos que escrever em fração a representação, né, gráfica de cada figura. Então, vamos lá. A letra A, qual é a representação? Então, aqui é 1/4. Por que 1/4? Né? É o todo dividido em quatro partes, que o número de baixo indica em quantas partes você divide o todo, e o número de cima indica qual parte nós estamos utilizando deste todo. Vamos lá. Letra B. Aqui é 1/2. Na letra C, nós temos 1/10, uma parte do todo que foi dividido em 10 partes. Na letra D, 1/5. Na letra E, vamos para a letra E. Na letra E é 1/3. Na letra F, 1/2, exatamente a metade, né? 1/2 é a figura dividida ao meio. Na letra G, 1/4. E na letra H, 1/3. Para cima aqui. Tudo bem? Realizem as correções, tá bom? Vamos dar continuidade. A próxima página. Parte de uma quantidade. Podemos resumir o conteúdo sobre frações visto até aqui por meio do seguinte quadro. E o quadro, então, traz as expressões, né? O que é metade? Refere-se quando eu estou dizendo que o todo ele é dividido em duas partes iguais. E o termo, a expressão terço, 3 partes iguais. Quarto, 4 partes iguais. Quinto, em 5 partes iguais. E o décimo, em 10 partes iguais. Vamos conhecer agora algumas aplicações dessas expressões que envolvem essas quantidades. Rafaela, ela tem 18 adesivos e vai dar a metade para sua prima. Volta lá, metade. Em duas partes ela vai dividir. Quantos adesivos Júlia receberá? Então, nós temos a imagem, né, que fala, representando a nossa situação problema. Júlia receberá metade dos adesivos de Rafaela. Como vimos, metade se refere a um todo dividido em duas partes. Então, são todos os adesivos
dividido entre elas duas. Nesse caso, o todo são os 18 adesivos, que devemos calcular 18 dividido por 2, tá bom? Então, 18 dividido por 2. Aqui você aplica a continha armada da divisão. Quantas vezes o número 2 cabe dentro do 18? 9 vezes. Então, temos que a metade de 18, ou a representação da fração meio, né? O meio de 18 é igual a 9, que é o resultado encontrado na sua divisão. Vamos para a situação 2. Gabriela, ela tem 84 clipes. 84 é o total, é o todo. Ela quer guardá-los em 4 potes, de modo que cada um tenha a quarta parte desse total, dos 84 clipes. Quanto ela deve guardar? Então, eu tenho todos esses clipes para dividir igualmente nesses 4 potes. Cada pote tem que ter a quarta parte do total apresentado de clipes. Então, realiza a divisão, o total de clipes dividido por 4. Por quê? Porque é a quarta parte. Lembra que na continha você sempre começa a trabalhar pela ordem maior. Faça a divisão pelas dezenas e depois pela unidade. Tudo bem? Qual foi o resultado encontrado? 21. Então, ao resolver 84 dividido por 4, nós descobrimos o quê? Que a quarta parte, né, 1/4 deste 84 é igual a 21. Ou seja, cada potinho terá um total de 21 clipes. Tudo bem? Vocês vão realizar como tarefa essa sessão proposta de jogo rápido, tá bom? A reorienta que você resolva aqui ao lado mesmo, tá bom? Na própria apostila. Situação 3. Miguel gosta muito de desafios. Em uma conversa sobre idade com um amigo, ele propôs o seguinte: meu bisavô tem 90 anos. Eu tenho 1/10 da idade dele. E meu irmão, 1/3 da minha. Quantos anos eu e meu irmão temos? Então, vamos ajudar o amigo de Miguel a resolver esse desafio. Para isso, inicialmente, porque nós temos duas incógnitas, duas perguntas. Nós temos que calcular a idade de Miguel. Por quê? Porque só depois, com a idade de Miguel, nós vamos conseguir descobrir 1/3, né, da idade dele que o irmão tem. Então, sabemos que 1/10, tá bom? É dividir por 10, não é? Então, 90 dividido por 10, 9. Agora, a próxima incógnita. O irmão de Miguel, ele tem 1/3 da idade dele. Então, é 9 dividido por 3. Por que pelo 9, Rê? Porque nós já estamos falando da idade do Miguel. Tudo bem? Muito bem. Como tarefa, pessoal, vocês vão realizar também os exercícios da página 57, que é a aplicação da representação numérica. Então, vamos lá. Para calcular a metade de um valor, nós devemos dividir por 2, isso mesmo. Para calcular 1/3, dividimos por 3. E assim vocês desenvolvem o exercício usando de apoio a reorienta que vocês trabalhem com a tabela proposta na página 54, tá bom? Calcule o que se pede em cada item. Então, a metade de 28. A metade é dividir por 2. 28 dividido por 2. 1/4. 1/4 é dividir por 4. Então, é 36 dividido por 4. Tudo bem? E assim, trabalhando com essa expressão, com a nomenclatura, você pode realizar as divisões, tá bom? Lembrando que essas expressões aqui, elas determinam o divisor da sua continha. Em quantas partes você vai dividir essas quantidades sugeridas, ok? Vamos lá. O exercício 3 é a representação por extenso, como você lê, e aqui a representação gráfica. Você representa por tirinhas, tá bom? Como está aqui. Então, por exemplo, essa fração, né?
Como é que eu leio? Eu posso ler 1/2 ou metade. Qual é a representação? É o todo dividido ao meio. Tudo bem? Facinho, né? Vamos lá, então, continuando. Na página 58, nós vamos trabalhar com um texto conhecido por vocês, né? Ciranda, cirandinha. Então, vamos lá. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta? Volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, dona Regina, faz favor de entrar na roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá embora. E vocês vão responder essas questões, né, de interpretação, tá bom? Da música. Então, vamos lá. Você sabe o que significa dar meia volta? O que é meia volta? Vem do termo metade, não é? E a expressão volte meia? É uma volta mais meia. Tudo bem? Muito bem. Na página 59, nós vamos entrar no bloco de atividades que resume o conteúdo de fração, onde nós vamos realizar os exercícios aplicando para a fixação do conteúdo já estudado. Use o que aprendeu. O primeiro exercício pede que você assinale as figuras que representam as frações indicadas. Então, aqui na letra A, qual dessas, tá bom? Representa o meio. Lembrando que quando você fala em meio, é dividir em duas partes iguais. A divisão tem que ser igual. O todo dividido igualmente e assim também para os outros termos de fração. Tudo bem? Clarice preparou uma pizza para o jantar com a sua família. É composta de 4 pessoas. Ela quer cortar, olha a informação, em 4 pedaços iguais. Ajude a repartir. Lembrando que tem que ser em pedaços iguais. Tudo bem? Aqui são situações, problemas com os termos metade, né? Dividir por 2, tá bom? Os cálculos do exercício 4, complete a tabela calculando a terça parte, né, ou 1/3 dos números indicados. Novamente, crianças, terça parte ou 1/3, dividir por 3. Nesse exercício, você tem que deixar os seus cálculos registrados nesse espaço aqui, todas as divisões realizadas, tá bom? Marina e seu primo Matheus têm um álbum de figurinha de super-heróis cada um. Marina já completou 1/4 do seu álbum e Matheus completou 1/3. Sabendo que são necessárias, olha só, 156 figurinhas para completar o álbum. Aqui nós estamos falando do todo, tá bom? Responda as perguntas. E aí você responde as perguntas sempre nesses exercícios. A ProRe quer que você deixe os seus cálculos registrados nesse espaço aqui, tá bom? Marina, vamos lá, retomando. A Marina, ela completou quanto? Quanto que foi a Marina? Vamos achar a Marina. 1/4, então é dividido por 4. E o Matheus, 1/3, dividido por 3. Tudo bem? A sessão para fazer mais, nós vamos entrar nas representações. Então, você vai pintar a parte que representa a fração. Tudo bem? Então, olha só. Letra A, nós estamos falando de 1/2. Você tem o todo. Qual delas é? Qual delas representa 1/2? O todo dividido por 2. É essa daqui, ó. A letra A, é essa daqui. E a letra B? 1/3. Quais dessas figuras representam um todo dividido em 3? Essa aqui, ó, a representação. Tudo bem? Também você tem que realizar a pintura. Veja, olha só, a letra A, 1/2. O todo, né, dividido em 2 e uma das partes que eu estou utilizando. A letra B, dividido em 3, o número de cima indica em quantas partes eu estou utilizando desse todo. Tem que colorir também. Tá bom, pessoal? Combinado?
Muito bem, realize então esses exercícios, tá bom? Façam a leitura atenta dos enunciados e depois a gente verifica para fazer a correção. Tá bom, pessoal? Um beijo, boa aula para vocês.